Bom, a ANEEL, ainda no setor de energia elétrica, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo nesse setor. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou a isenção da conta de energia para as famílias mais pobres. A medida começa a vigorar já no mês de julho e a estimativa é que até 17 milhões de famílias terão direito a este benefício de isenção para os primeiros 80 kWh consumidos a cada mês. Sobre este assunto, também sobre o restante do mercado elétrico, eu converso agora com o advogado especialista em energia e sócio do Caputo, Bastos e Serra Advogados, Wagner Ferreira. Wagner, obrigado por estar aqui com a gente em plena quinta-feira de feriado. São várias frentes aqui desta história. Eu queria começar te ouvindo sobre esta reforma do setor elétrico e que tem entre um dos seus 3 pontos, né, esse tripé de medidas que o governo tem anunciado, a isenção às famílias mais pobres. O governo estima ali uma conta entre 3 e 4 bilhões de reais de impacto e que seria paga pela reacomodação de custos e receitas do restante do setor. Essa conta fecha, Wagner? Boa tarde. E Fernando, boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui com a gente. Para a gente é um prazer enorme voltar e falar um pouquinho desse setor que é dinâmico, intenso, como você falou, ele tem uma agenda muito acelerada nesses últimos meses. Essa MP, ela traz um conjunto de medidas que, como você bem colocou, visa equilibrar o custo, né, versus o serviço para o consumidor de energia de forma mais geral. Vamos imaginar que o Brasil fosse um grande terreno com casas de alto padrão, casas de médio padrão, casas de baixo padrão dentro de um mesmo terreno. O setor elétrico, ele tem uma racionalidade econômica que todos esses consumidores, rico, médio e pobre, paguem proporcionalmente aos seus custos, né, aos seus usos da energia. E no Brasil, o que tem acontecido nos últimos anos é que tem se dado subsídio para as casas ricas e quem paga o custo do sistema são aqueles que estão nas casas mais pobres. Então, de forma geral, se eu pudesse dar um desenho, essa seria uma analogia ao nosso setor. Bom, e a MP ela traz justamente esse tripé do equilíbrio, né, e da redução de custos para os mais vulneráveis. Essa medida da isenção ela tem sido muito bem avaliada pelo setor, porque ela, de fato, ela vai na direção da igualdade energética que se busca, no desenvolvimento, né, e do equilíbrio da sociedade. Então, isso é muito bem avaliado e acho que está na direção correta. O grande problema que se vê nessa questão da isenção é que, do outro lado, e você falou isso na notícia anterior, você tem uma série de questões sendo desenvolvidas no setor que elas vão estimular atividades setoriais de forma compulsória a um preço ineficiente. E esse custo setorial, quem paga a conta são esses mesmos consumidores que eu falei. Então, essa medida que foi agora objeto de derrubada de veto nessa semana, ela traz custos extraordinários para a CDE. CDE é uma conta, como se fosse lá uma taxa de manutenção do nosso condomínio setorial, que todos pagam um pedacinho dela. E não são todos. São os mais vulneráveis e aquele chamado mercado cativo, mercado regulado, aquelas pessoas que estão ligadas às distribuidoras de energia nas suas casas, apartamentos, comércios, pequenas indústrias. Os grandes consumidores estão em outras modalidades e normalmente não pagam por esses encargos. Então, a grande dicotomia que a gente tem é como é que a gente equilibra isso de uma maneira a trazer às pessoas mais vulneráveis o acesso à energia de uma forma adequada, de uma forma correta, e, do outro lado, como é que a gente coloca custos
que são custos do sistema, para que todos os consumidores paguem de uma maneira mais equânime, mais igual, de forma proporcional. E Wagner, nessa repactuação, nessa reforma do setor elétrico, há muita clareza, assim, existe aí, enfim, aí a coisa deixa de ser técnica e deixa de ser racional quando uma parte das pessoas, da sociedade, das redes sociais acaba usando um argumento, uma iniciativa para fins políticos, por exemplo. Então você tem ali uma gritaria que é quase uma gritaria eleitoral, populista, para tratar deste assunto. Da isenção às famílias mais carentes, e você me explicou muito bem qual o racional por trás disso. Quando a gente olha a recomposição de custos, a fazer de novo a conta de custos e receitas do setor, hoje, onde mora a polêmica? O setor elétrico foi, durante muito tempo, historicamente, beneficiado por várias iniciativas que foram muito adequadas e importantes no começo para, por exemplo, em setores entrantes, né? Por exemplo, para dar o start na eólica no Brasil, para dar start na fotovoltaica no Brasil. Ainda estamos discutindo e ouvindo reclamações sobre benefícios e a possibilidade de retirada de benefícios, ou a gente conseguiu evoluir essa discussão sobre custos e receitas? Eu estou no setor há 20 anos. A gente não conseguiu evoluir ainda. A gente, ao contrário, a gente involui nesse aspecto. Eu vou dar um dado, esse dado está no subsidiômetro da ANEEL. Nós temos hoje um custo de subsídios, de incentivos, na ordem de 40 bilhões ano. Isso serve para tarifa social, para a gente pagar um pedaço daqueles que não podem pagar. É um subsídio meritório, ele tem uma razão de ser. Você pode discutir a forma de pagamento, se isso vai ser via conta de luz, como ou se deveria ser verba pública, Tesouro Nacional aportando dinheiro nessa conta. Mas é meritório, isso não há dúvida. E você tem, basicamente, eu vou colocar aqui 3, mas são vários, mas 3 que compõem mais ou menos 70% desses 40 bilhões ano. O primeiro é fonte incentivada. O que é fonte incentivada? Eu monto uma usina solar ou eólica e o fato de ser uma usina geradora me dá o benefício de pagar 50% do custo dos encargos do sistema elétrico. Eu só pago a metade do valor. Na outra ponta, o consumidor que acessa essa energia, normalmente grandes consumidores, ele também tem o desconto de 50% do valor dos encargos de uso do sistema, de distribuição, transmissão, todo esse plexo de sistema elétrico que nós temos. Só isso, Fernando, você tem mais ou menos aí ao ano algo em torno de 10, 12 bilhões de incentivo. De projetos que foram pensados, planejados e foram, vamos dizer assim, incentivados há 15, 20 anos atrás. Por quê? Porque lá atrás, Fernando, você tinha uma dependência hidrelétrica muito grande, você precisava investir em energias renováveis e o payback daqueles projetos eram paybacks de longo prazo. Então, aquilo era, de fato, um incentivo. Hoje, não. Hoje, você tem um custo absolutamente reduzido de CAPEX, um retorno muito mais rápido, mas a manutenção dos mesmos subsídios de 20 anos atrás, 15 anos atrás. Que tristeza. Então, esse é o primeiro. O segundo é mais recente, para te mostrar que a coisa não evolui. O segundo é mais recente. Em 2022, 2023, surge o Marco Legal da Geração Distribuída, ou seja, vamos colocar painéis solares nas residências, nos terrenos, vamos popularizar esse meio de energia, meritório. O problema é igual. O mesmo remédio que cura, mata. O que vai definir isso é a dose, correto? Então, nesse caso da chamada MMGD, foram dados subsídios de até 90% dos encargos do sistema. Isso quer dizer que aquela pessoa que mora no Alphaville, naquele exemplo que eu dei, ela colocou painel solar na casa dela para receber energia durante o dia e ela só paga 90% do sistema. Ou melhor, ela só paga 10% do sistema. Ela tem um desconto de 90%. E quem paga essa conta? Aquele que não tem painel solar.
prova, e assim, a consequência disso qual é? Fernando, em 3 anos, esse subsídio, que era inferior a 500 milhões, 4 milhões, 3, 4 anos, 500 milhões, hoje já está beirando os 10 bilhões de reais ano. Se nós pegarmos o subsidiômetro agora da ANEEL, colocar no site da ANEEL, subsidiômetro, vai estar lá algo em torno de 5,5 bilhões para essa geração distribuída, que é dada àqueles que colocaram painéis solares em determinados marcos temporais da lei de 2022 até 2024. Ai, Wagner, olha, realmente, assim, é uma discussão. Então, Vamos, assim, olha, a gente vai marcar uma outra conversa. A mesma mão que bate, ela afaga. A gente vai marcar uma outra conversa, porque infelizmente o nosso tempo acabou. A gente tem tanto incentivo que, por exemplo, hoje tem energia que está sobrando, gerada por eólica e por solar, e que não tem rede para distribuir, é o tal curtailment. Mas a gente volta a falar com o Wagner sobre isso. A gente conversou com advogado especialista em energia e sócio do Caputo, Bastos e Serra Advogados, Wagner Ferreira. Wagner, obrigado por conversar com a gente em pleno feriado. Já está marcado aqui, a gente volta a se conversar. Obrigado, boa tarde. Deus abençoe. Abraço. Obrigado Tchau, a tchau. todos.